Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos novamente, agora iniciando o ano de 2025 com o nosso Manhã com Dados, né? Dentro aqui do nosso bate-horário, bate-local. É uma satisfação aqui começar a sessão, né, de apresentações lives de 2025. Vou fazer hoje uma apresentação para vocês. É um tema, não é, que muitas pessoas me procuram, perguntam, né, olha, poxa, por que o programa de governança de dados da empresa onde eu atuo, ele não engrena, né, assim, a gente meio que já fez quase que tudo ali, meio no by the book, mas na verdade não engrenou, não é? Então eu trouxe aqui alguns motivos, né? É claro que não são todos, mas nós temos aqui um tempo limitado, então eu coloquei aqui alguns dos principais motivos. Não tem uma ordem aqui, tá? Eu selecionei um conjunto ali dos principais e vou passar aqui para vocês. Então, o Wagner já vai começar a compartilhar aqui a tela, tá? Antes de começar, né, alguns lembretes, tá? É, Todos os eventos do Manhã com Dados e também as apresentações, não é? Ah, das outras, né, das outras áreas da Digital Edu, a pessoa que assiste e fica até o final, ela ganha um certificado, tá? Então, se vocês quiserem ganhar um certificado de participação, tá, desse encontro aqui, fiquem até o final, tá? O Wagner vai disponibilizar mais para o fim da apresentação aqui um link. Vocês entram lá no link, clicam, coloquem ali os seus dados, confirmem seus dados, tá? Praticamente, se eu não me engano, é só o nome, tá? E aí vocês recebem o certificado de participação aqui nesse Manhã com Dados, tá? E aí vocês podem guardar, apresentar para comprovar algum tipo de experiência. Então, por exemplo, quem tem algum tipo de certificação e precisa, né, de comprovar horas, né, na parte de aperfeiçoamento profissional, isso serve também. Então, por exemplo, para quem é PMP, né, claro que aqui o tema não é gestão de projetos, mas se fosse gestão de projetos, isso serviria como um comprovante de uma hora de PDU, tá? Então, fica esse recado aqui para vocês. Antes de começar também, né, falar um pouquinho de mim, bem rápido, tá? Para quem nunca participou aqui de uma sessão do Manhã com Dados, eu já sou um profissional com mais de 30 anos de experiência na área de dados, área de informações, tá? Trabalho desde 93 é, com temas ligados a dados, tá? Sou o fundador da BLR Data. A BLR Data é uma empresa de nicho, digamos assim, né, que atua somente com temas ligados à gestão e governança de dados. É uma empresa já conhecida na área, tá? E eu escrevi 2 livros, né? Então, hoje no Brasil temos 3 livros de governança de dados, né? Eu escrevi o primeiro, tá? Há mais de 10 anos já, que foi o Gestão e Governança de Dados, tá? Um livro preto da Brasport. Muita gente tem ele. E coisa de 2, 3 anos atrás, eu escrevi o Simplificando a Governança de Dados, que ele tem uma pegada mais, digamos assim, mais leve, né? Mais ágil, né? É, e muita gente tem também, tá? Ah, também exerço trabalho voluntário, né, no Dama Brasil. É, também estou no Dama já há um tempão, né? Já fui voluntário, diretor de estudos técnicos, vice-presidente, presidente. Sempre continuei com o grupo e hoje eu estou na frente, né, da diretoria de comunicação e marketing do Dama, tá? E para quem quiser falar comigo de outras coisas, né? Sou flamenguista, assim, fanático, né? Cozinheiro, sommelier e também DJ, né? Já trabalhei muito tempo também como DJ, né? Em paralelo. Aí quando eu casei, na época eu tive que parar, né? Mas eu mantenho como um hobby ainda, tá? Bom, então vamos começar aqui, né? Com o cenário típico, né? Eu coloquei aqui o quase programa de governança de dados, né? E por que esse quase? Porque está faltando alguma coisinha,
tá? E quando está faltando algo ali, né, que assim, as pessoas realmente enxerguem que aquilo ali, né, que aquele programa ele está trazendo algum tipo de benefício para a empresa, que ele é importante para a empresa. E quando eu falo isso, não é o time que tem que considerar isso, tá? São as pessoas envolvidas com o programa, tá? E aí quando a gente sente, não é, essa falta, não é, vamos dizer assim, de reconhecimento da importância, não é? Sente que assim as coisas não andam, tudo é muito difícil, não é? A gente encontra um cenário típico aqui, tá? Com algumas características, tá? É claro que nem toda empresa que ainda precisa evoluir o seu programa de governança de dados tem todas essas características, tá? Mas essas são as mais comuns e eu costumo falar o seguinte, não é? Se você olha isso daqui, tá? E reconhece dentro do seu dia a dia, tá? No trabalho ali, se você trabalha em um time de governança de dados, tá? Ou próximo a um time de governança de dados, uma área de governança de dados, se você reconhece ali, né, pelo menos 3 dessas características, o teu programa, assim, não está legal, tá? Então, algumas características, né? Então, a primeira é a falta de engajamento das pessoas, né? Então, a, o time, a pessoa, né? Como eu falo, né? Quando a gente monta um programa, às vezes uma pessoa só, dependendo do tamanho da empresa, né? Da estratégia que foi definida, às vezes é uma pessoa só que está na governança de dados, às vezes eu tenho uma equipe maior, não é? Tem equipes aí com mais de 10 pessoas em algumas empresas, não é? Então, esse grupo, não é, ele começa a sentir que as pessoas, os stakeholders, né, que estão em volta ali, eles não se engajam muito. Então, às vezes, o programa ele requer ações dessas pessoas e a coisa não evolui porque a pessoa não se compromete ali, não faz, está sempre, agora eu não posso, vamos tentar outra data, esse mês tem isso, mês que vem tem aquilo, né? Ah, fulano, fulana que poderia ajudar, está enrolado, não vai poder fazer. Né? Então você vê que é, essas pessoas, tá? Elas não se engajam muito, tá? O patrocínio também, né? Às vezes é só no papel, né? Então não adianta você pegar e acreditar, né? Vamos dizer assim, olha, nós temos um patrocinador forte porque essa pessoa, né? Esse patrocinador ou essa patrocinadora, ela tá lá no C-level da empresa, tá? E aí quando você olha realmente, essa pessoa ela não sabe de nada do andamento do programa, ela tá ali só para cobrar. Olha, beleza, de repente ela tá bancando alguma coisa, né? Ela tá bancando algum custo ali, algum investimento, e ela quer depois só saber ali o que teve ali de retorno, se fez ou se não fez, mas não sabe do dia a dia, não acompanha. Por exemplo, às vezes o programa ele estabelece um comitê executivo e essa pessoa nem participa, né? Então, o patrocinador ele não pode ser aquele patrocinador que está lá só no papel, né? Tem que ser aquele patrocinador ali efetivo, tá? Falta de orçamento, né? E aí, por que essa falta de orçamento? Porque provavelmente, tá? É, a área ela não consegue justificar a sua importância. E aí ela vai, na hora da disputa ali, não é? Acirrada, não é? Com outras áreas, ela acaba ficando lá para trás, tá? É, falta de clareza sobre os objetivos e ganhos do programa, o que é isso, tá? As pessoas não sabem, né, o porquê da governança de dados ali na casa, o que elas vão ganhar com isso, o que vai melhorar no dia a dia delas. Tá? E isso eu vejo com bastante frequência. Tá? Então, se você chega, por exemplo, na sua organização e conversa, por exemplo, com as pessoas de negócio que serão impactadas e algumas delas também vão participar do programa de uma forma mais efetiva, e faz uma pergunta simples, né? Por exemplo,
Qual a sua expectativa com a governança de dados, né? As pessoas não vão responder, tá? É, respostas homogêneas, se essa questão não foi bem trabalhada, tá? Falta de atratividade dos profissionais. Então, às vezes, eu vejo, né, a, a empresa ela precisa de recursos, né? E aí ela chega lá na conclusão, olha, eu vou aqui trabalhar com uma mão de obra própria aqui da empresa, né? Então, eu vou tentar contratar um consultor e um analista, por exemplo. Tá? É um cenário bem comum. E aí, essa vaga, ela demora muito a ser preenchida, né? E aí você vai ver, tem algum problema aí. Ou, de repente, os benefícios, né, o salário que a empresa está colocando não é um salário que está adequado com o mercado. Às vezes, né, por exemplo, tem empresa, né, que ela está nessa de implantar governança de dados de forma efetiva, realmente, há anos. Aí o que acontece? Entra um profissional e aí ele vê ali que o negócio não está nada legal, a coisa está feia, né? Aí ele vê ali que não tem muito jeito, aí sai. Aí pega, não fica muito tempo, aí sai. Aí pega, entra outro. Aí a mesma coisa, sai, aí vem, entra outro. E aí as pessoas vão conversando no mercado, né? E aí o que, que acontece? Putz, é para lá, para aquela empresa ali é uma bagunça, ali é complicado, né? E aí, às vezes você pode até subir, né? Essa questão da salário, né, de benefício, mas, por exemplo, se você precisar tirar alguém que está em outro lugar, essa pessoa provavelmente ela vai pensar 2 vezes e vai falar que não, naquele momento é melhor ela ficar onde ela está, né? De repente uma pessoa desalocada você até consegue, mas entra naquilo, vai ficar um tempo e depois ela vai pegar e vai sair também, né? Cultura imediatista da empresa. Então, a tudo que é novo, né, já chega com uma pressa danada para ser feito ali, para ser implementado, para fazer uma POC. Só que a empresa está ali, por exemplo, às vezes se a gente olhar, né, por exemplo, a cadeia de evolução dos dados, né, dado, informação, conhecimento, sabedoria, às vezes aquela empresa ainda está lá na era da informação. Eu já estou querendo falar aqui em A, por exemplo, cara, a empresa tem nem um BI, às vezes, né, coisa assim, já eu não vou falar que é antigo, que é útil ainda hoje, muita gente tem, muita gente precisa, mas é uma coisa que as pessoas já falam há muito tempo, né. Eh, então tem muita gente que está no mercado hoje, quando a pessoa fala: "Ah, eu comecei com BI", a pessoa olha: "Pô, fulano aqui é um dinossauro", né. Eh, então, essa questão da cultura imediatista, ela atrapalha bastante, tá. Outra coisa que é muito comum, né, então, por exemplo, o time é montado, né, mas a gente não consegue envolver negócio, tem essa questão da cultura imediatista, falta patrocínio. Aí as pessoas elas têm que se agarrar a alguma coisa, né, assim, no que elas dominam ou no que elas de repente elas podem aprender ali, né, naquele momento. Aí o que que a pessoa faz? Foca na questão da ferramenta. E aí fala: "Não, vamos colocar, de novo, né". É claro que a questão da catalogação dos metadados ela é importante, tá. Só que a gente não pode ficar só nisso. E às vezes o próprio profissional que está no time de governança de dados, por se sentir mais confortável, ele vai ficar nisso aqui. Porque: "Ah, agora aqui eu descobri aqui o meu nicho dentro da área do time, não é, e aí eu vou estar fazendo isso aqui porque isso a catalogação, tá, a gestão do catálogo ali, porque isso é uma coisa que eu domino, é um desafio para mim. Só que assim, o programa de governança de dados, ele vai envolver pessoas, processos e tecnologias, tá? Ferramenta é parte dessa tecnologia. Então eu vou estar deixando os outros 2 pilares capengas, né. Então, o que eu falo no foco excessivo é isso, não é que, a empresa não precisa de solução, a empresa não precisa de ferramenta, não é nada disso. A questão aqui é o foco em demasia, em detrimento de outros pilares, tá. Falta de planejamento. Então, se você chega, por exemplo, na área, quais são os desafios, né, para os próximos 6 meses, para o próximo ano?
o que que já está meio ali que planejado, ou seja, ter a sua jornada, né, de governança de dados definida. Não tem, né? Então, o pessoal está trabalhando ali no dia a dia, né? E aí, muitas vezes, focado aqui na questão da ferramenta e ainda trabalhando por, vamos dizer assim, por solicitação de demanda, né? Então, a pessoa vai lá, abre um chamado para catalogar tais termos, né? Assim, é claro que a governança de dados, ela, à medida, né, que implantamos os processos, esses processos viram atividades operacionais, perdão, tá? Mas sempre vai ter uma questão ali, né, de implantar, depois de implantado, de avaliar como está o programa, melhorar o programa. Então, sempre existirão ações para que a empresa ela evolua a sua maturidade em dados, para que ela consiga atuar em cima dos problemas ligados aos dados, tá? E também outra coisa, né, desconhecimento do tema, né? Então as pessoas não sabem o que é governança de dados, né? Então às vezes eu vejo, tem área de governança de dados, tem. Aí quando você vai ver, as pessoas ali não têm um conhecimento, né, adequado do que é governança de dados. Confunde governança de dados com governança da privacidade, governança de dados com governança da IA, né? É, então, eu tenho que ter um time, né, que tenha um perfil adequado, um perfil técnico adequado. Para quê? Porque essas pessoas, elas terão contato com os stakeholders, com os envolvidos, tá? E eles precisam dominar o assunto, tá? E aí outra coisa que vem é a carência de perfil qualificado. Então, por exemplo, não tem como, tá, você trabalhar um programa de governança de dados e trabalhar só de forma operacional. O que que eu estou falando aqui? Eu só tenho analista. O analista de governança de dados, ele, de forma geral, ele trabalha na atividade mais operacional. Mas aí quem é que vai ter contato com, por exemplo, os owners, com os stewards? Vai estar captando esses problemas, vai estar conduzindo as reuniões, por exemplo, de um comitê tático, vai estar fazendo toda essa orquestração, negociação. Para isso é necessário um perfil mais experiente. Não precisa nem ser tão assim mais experiente em gestão e governança de dados, mas experiente na questão de tocar projetos, tocar demandas, de negociar, conversar com as pessoas, tá? E eu vejo, não, analista. Mas isso aí, por exemplo, o gestor da área faz. Só que o gestor da área ele tem que fazer a gestão da área, provavelmente a área, ele não tem só essa área com ele às vezes, né? E aí ele não consegue fazer isso. E aí ele pode até ter essas habilidades, tá? Mas ele não consegue porque não tem tempo, né? Então, não adianta você, né, assim, esticar muito essa janela de tempo acima do normal, porque as pessoas também não vão render, aí começa a ficar insatisfeita e aí sai. Então, essa questão aqui é um cenário típico, tá? Das empresas que têm problemas com seus programas de governança de dados. E, de novo, né, se vocês que estão assistindo reconhecem pelo menos 3 dessas características, tem problemas. Aí agora eu vou começar a falar aqui, tá, desculpa, das razões para isso, tá? E se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar no chat, tá? Que aí eu vejo, né? O Wagner vai pegar, eu não consigo acessar em tempo real aqui as perguntas, mas o Wagner vai colocando aqui, tá? E aí eu vejo, se for relativo àquilo que eu estou falando, eu paro, respondo na hora, se não, deixo mais para o final, tá? E um dos principais motivos, né, é a questão que eu chamo da venda interna do programa, tá? É uma falha que eu vejo que às vezes isso não foi feito na empresa. Eu não estou falando aqui, tá, que o programa ele deve ser vendido, digamos assim, internamente
para todas as pessoas da empresa, né, para todas as áreas, não é isso. Mas eu tenho que vender isso aqui pelo menos para a pessoa ou para as pessoas, né, que irão atuar como patrocinadores. Ah, temos um problema crítico, por exemplo, tá, na nossa área aqui responsável pelo cadastro dos clientes, né. Isso é um cenário bem comum nas empresas, né. Então, a gente precisa fazer a venda para essa área, tá. Eu não posso chegar aqui, por exemplo: "Ah, eu preciso implantar governança de dados". Aí eu estou dentro de uma área de TI, né. Aí eu vou lá e falo para o diretor de TI e faço a venda para ele. Posso fazer a venda para ele? Pode. Será necessário fazer essa venda para ele? Será. Mas não é só para ele que você tem que vender. Você vai ter que vender também, né, para alguém de negócio. Então, no caso que eu estou dando como exemplo aqui, a área responsável, por exemplo, pelo cadastro de cliente, né. Então você sabe que ali, por exemplo, é problemático, né, que existem diversas bases de dados, né, com informações de clientes que não batem, não é. O próprio processo do cadastro, ele leva, não é, a aumentar esse problema. Então, por exemplo, você cadastra de repente por área ou por aplicação, né, um cadastro único, por exemplo, né, e a qualidade dos dados ela é problemática. Então, isso, né, a gente sabe, com o tempinho de empresa, a gente consegue identificar, né? E aí essa venda tem que ser feita para esta área e para a área onde você está. Aí depende, você está dentro de uma área de tecnologia? Beleza. Você está dentro de uma área mais ligada a planejamento? Beleza. Você está dentro de uma área de dados? Beleza. Você está dentro, por exemplo, de uma área mais ligada, não é, a riscos, compliance? Ok, né? Então, essa venda, ela tem que ser feita para as pessoas certas. E eu tenho que trazer, aqui também outra coisa que as pessoas esquecem, eu tenho que trazer benefícios ligados ao negócio. Eu não posso trazer, por exemplo, benefícios genéricos, tá. Vou dar um exemplo clássico, né, que às vezes eu vejo, né, as pessoas, por exemplo, leem o meu livro, né, aí vai ter uma parte ali que eu vou falar de benefícios da governança de dados, mas aqueles benefícios ali, eles são mais genéricos. O que que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que aqueles benefícios, como eles se aplicam em negócio. Então eu não posso chegar, virar e justificar: "Não, porque o programa de governança de dados, ele é necessário, porque ele vai melhorar a qualidade dos dados". Ok, vai, mas que dados? No caso desse exemplo aqui, os dados dos clientes, tá. E aí eu vou ter que citar exemplos, tá. Então, hoje, por exemplo, dentro da nossa base, não é, considerando ali, estou chutando aqui, tá, 10 milhões de clientes, tá, nós só temos, por exemplo, 10 milhões de clientes ativos, tá, ou seja, são clientes que têm algum contrato, com a empresa. Desses 10 milhões de clientes, eu só tenho o contato quente de 50%. Os outros 50% estão com seus dados de contato desatualizados. Isso é um problema, por quê? Significa que metade da minha base de clientes, eu não consigo chegar a ela e eu não consigo ofertar nada para ela. Eu estou perdendo dinheiro, estou perdendo oportunidade aqui. É este tipo, tá, de exemplo que tem que ser colocado na venda. Então, em vez de eu chegar e falar o seguinte: vamos melhorar a qualidade dos dados. Ok. Não. Olha, hoje a base de dados de cliente tem apenas metade dos endereços, dos contatos eh, corretos, né, atualizados. A nossa expectativa é que nós, no primeiro ano, né, nós vamos conseguir, né, chegar a um patamar aí de levar isso. E aqui a gente não pode ser, a gente pode ser mais eh 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 mais simples aqui, fazer algo mais simples, né, não precisa ser tão ambicioso. A gente vai chegar e vai a nossa expectativa é
elevar em mais 10% esse percentual. Esses 10% a nível de oportunidade, provavelmente já vai pagar o programa. E aí a gente consegue vender, tá? Então eu vejo muito, não é? "Ah, eu vou justificar por isso, por aquilo", mas aquilo não está ligado ao negócio. Então fica muito no discurso. E aí o que acontece? A pessoa que está lá no cargo executivo, né, ela quer saber de números, de resultados, né, de eliminação de riscos, né. Então é nisso que a venda tem que se basear. E essa venda, gente, ela não precisa ser algo também tão isso é feito, por exemplo, geralmente antes inclusive de um assessment, tá. Então isso é feito pelo time interno, pela pessoa que está querendo conduzir o projeto, e ela começa a fazer esse trabalho, tá. A gente começa, não é, dessa forma, vendendo isso para os patrocinadores e depois a gente vai vender para o resto da vida também no programa, tá? Para os demais stakeholders, tá? Então, muito programa falha porque essa venda ela não foi feita da forma adequada, tá? Outra coisa, quando a gente começa o programa de governança de dados, as pessoas elas devem saber por que existe uma governança de dados na empresa. Aqui eu não estou falando mais do patrocinador. Aqui eu estou falando, tá, do público em geral que vai ter contato com o programa, tá? Então, se eu não faço isso, se a governança de dados da empresa não faz isso, o que acontece? Cada área envolvida vai entender que a governança de dados está ali para uma coisa diferente. E aí acontece que a gente vê, olha, tem área que entende que a governança de dados ela está ali para ajudar na questão da privacidade, tem área que acha que é na questão da qualidade, tem outra área ali que não sabe por que tem governança de dados, só sabe porque é necessário, né? Tem área que acha isso, né? Não tem uma noção. E aí o que acontece? O programa ele vai precisar, né, à medida que ele for evoluindo, né, ele vai ter contato com essas áreas, com essas pessoas. E aí, se isso não está bem ajustado, cada um vai ter a sua expectativa, o seu entendimento, e aí, para alinhar tudo isso, é muito complicado. As pessoas não vão dar valor. E aí vai acontecer cenas, como eu já vivenciei em algumas situações, né, que às vezes tem uma equipe ali, 2, 3 pessoas. O que que faz sentam ali, né, próximos, né, de outras áreas. O que que faz aquele pessoal ali da que está ali naquela baia ali, né? Até hoje eu não entendi, né. E as pessoas às vezes estão do lado ali, né. Então, ter essa questão do propósito da governança de dados, por que governar dados, definido e esse conhecimento, né, eh, compreendido, tá, de forma homogênea pelas pessoas, é fundamental. Se eu não tenho isso, eu vou ter problemas. Eu vou começar a ter algum daqueles problemas que eu falei ali dentro do cenário típico, tá? Seguindo aqui, esse aqui é forte, tá? Mas tem que falar, tá? Muitas vezes o programa não evolui por causa das pessoas. E uma pessoa fundamental é o gestor da área que está o programa ali, né? Porque muitas decisões, tá, vão passar por ele. É ele que vai decidir, tá? Então, às vezes, né, a gente encontra aí gestores que não têm uma visão mais ampla, holística da empresa, uma visão mais estratégica, tem uma visão mais operacional da coisa, né? Então, esse não é o perfil ideal. Tá? Por quê? Quando implantamos um programa de governança de dados, o que, que acontece? Tá? Quando a gente implanta a governança de dados, a empresa, eu já falei isso em outras apresentações, a empresa ela sofre de uma espécie de doença crônica com os dados. Né? E para a gente acabar com essa doença crônica em relação aos dados, vem um programa de governança de dados que obrigatoriamente ele vai acabar tendo que
quebrar alguns paradigmas, ou seja, coisas que eram feitas ou ignoradas, a maioria das vezes são até ignoradas, não é, em relação aos dados, elas não vão mais poder isso não vai mais poder acontecer, tá. E aí para isso, essa pessoa ela tem que ter habilidades, né, ligadas a ter uma visão mais estratégica da coisa, porque o papo, a justificativa, a necessidade, principalmente junto aos patrocinadores, vai ter que ser levando em consideração a estratégia da companhia. Então, se tem uma pessoa que ela não entende isso, ela acha que ela ali, eu sou um gestor, eu sou um gerente de time, eu vou fazer aqui mais com menos, né? E vou sair fazendo tudo. Não é o perfil. O programa não vai andar, tá? Então, para eu ter um perfil ideal, o que, que eu tenho que considerar aqui? Pessoas com visão estratégica, que deem foco, né, no valor agregado e não no custo. O que, que eu estou falando aqui? Às vezes você vê, isso aqui é caro, beleza. Por exemplo, um assessment é caro. Aí você vai ver quanto custa um assessment, custa X. Aí a pessoa vira e fala o seguinte: vou botar aqui 2 analistas de governança de dados pleno. E aí você coloca ali 2 analistas de governança de dados pleno, e aí vai acontecer aquilo. Não vai envolver todos os stakeholders, vai acabar focando ali na questão mais operacional, vai até fazer um assessment, mas não vai ser o ideal, até porque ele tá dentro, essas pessoas estão dentro da casa, isso não é o recomendado. Enfim, no fim de um ano, né, essa área ela pagou um valor X, né, por esses 2 recursos, e aí aqui não é só considerar o salário, é o salário, toda a questão de encargo, questão das uso das instalações da companhia, né, tem outros custos aqui também que devem ser considerados. E aí quando a gente bate, né, no final do ano fez o quê? Cara, fez nada, a gente agora que está começando a catalogar aqui os nossos metadados. E aí você vai ver o custo disso, às vezes é 3 vezes mais do que se você tivesse feito o assessment. E você tivesse botado ali, por exemplo, um uma pessoa só trabalhando nesse primeiro ano. Então, se a gente olha para preço e só para o preço, a gente faz besteira. Eu tenho que olhar no valor agregado, né. Eu vou montar uma equipe aqui enorme, com 10, 12 pessoas, né. E aí, será que você precisa dessas 10, 12 pessoas? Será que de repente você botasse algum tipo de atividade para um serviço especializado, você até teria um custo aparentemente maior, mas o teu valor seria muito maior? Você liberaria de repente essas outras pessoas para estar atuando em ações mais estratégicas? Tá, então, tem que ser uma pessoa que consiga entender isso. Se aquela pessoa que pega, bate o olho, vê preço, cara, tá fora, né, não é o lugar para uma pessoa desse perfil trabalhar, tá. Foco em qualidade, né, que é outra coisa também. Uma vez eu antes de trabalhar, digamos assim, na BLR Data, eu trabalhei como consultor em uma consultoria e tinha um gestor, não da consultoria, no próprio cliente, né, mas era uma espécie ali de mão de obra, né, era uma alocação de mão de obra. E aí era uma área de dados, né, e aí o discurso dessa pessoa era o seguinte: se eu tirasse uma nota 6, 7 tá bom, o importante é passar de ano. Essa é uma visão medíocre, né. Assim, eu tenho que fazer o melhor possível dentro daquilo que eu tenho. Então tem sempre que exigir, tem sempre que estar elevando, né, esse sarrafo da qualidade, tá. Então, tem que ter foco na questão da qualidade, aqui eu não estou falando qualidade dos dados, tá, é qualidade do trabalho.
tá. Então, às vezes, eu vejo, não é, trabalhos que são feitos, e aí a pessoa entrega, por exemplo, um relatório, é tudo esquisito, você vê que não teve a revisão, tudo torto, não é? Parece que foi feito ali um trabalho de entrega, não é? De um trabalho de grupo de uma faculdade, né? Que foi feito ali com pressa, ali, só para ter uma nota, não é? Para estar tá passando ali, né? Recuperando de repente a nota baixa de uma prova, não é? Que foi dado, e o professor passa um trabalho para o pessoal melhorar ali, não é? Então, às vezes, eu vejo muito trabalho assim. Porque cadê o foco na qualidade aqui, da entrega, né? O capricho? Não tem, né? Então, não é esse perfil, tá? Alto senso de delegação. Então, às vezes, a gente vê gestores que querem concentrar tudo. Não. Assim, por exemplo, você contratou, por exemplo, um consultor, né? Deixe ele trabalhar. Você contratou uma. Estou em governança. Você contratou uma consultoria, deixa ela trabalhar. Ah, aquela atividade ali é mais operacional, é do analista, deixa ele fazer o trabalho. Aí, se você vê, não é, que tem algo a ajustar, você está com alguma dúvida, tem um entendimento diferente, você pega e conversa. Agora eu vejo às vezes do tipo, tem um analista ali, né, trabalhando. Aí a pessoa pega e fala, não, mas isso aqui é mais difícil, eu, gestor, vou fazer. Não, cara, aquilo é uma atividade operacional. Você é o gestor. Você não tem que fazer aquilo, tá? E aí o que acontece? Se essa pessoa não tem esse senso, né, de delegação, ela vai pegar e vai fazer, e aí perde tempo, né? Vai faltar tempo para ela para atuar no que é mais importante, tá? Tem que saber negociar, tem que ser uma pessoa com boa comunicação e outra. Essa aqui também é extremamente importante. Eu vejo que às vezes as pessoas têm medo. Acesso constante aos patrocinadores. Tem gerente que tem medo de falar com o diretor e não pode. Se a gente tem um patrocinador, ele está lá nesse level, patrocinador, uma patrocinadora, a pessoa que está lá na gestão da equipe, na coordenação da equipe, não pode ter medo de falar com essa pessoa. Ela tem que conversar com essa pessoa que está exercendo o papel ali, né, do patrocínio, né, do patrocinador. Ela tem que conversar de forma natural, tá? Então, às vezes eu vejo as pessoas têm medo e elas próprias, elas dificultam esse acesso. Né? Aí fala, eu preciso falar com fulano de tal, que é o patrocinador. Aí você pega, aí vai, conversa com a secretária do cara, né? Ó, como é que tá? Como é que tá a agenda, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas será que eu posso mandar? E aí ela manda, você não manda. Cara, qual o problema de você pegar, ter o contato do WhatsApp daquela pessoa e mandar? Fulano, fulano, beleza, ó, tô com problema aqui, quando puder falar, me avisa que é só 5 minutinhos. Qual a dificuldade nisso? Você passar um WhatsApp para um diretor, patrocinador, vai tirar tua mão ali do celular, por exemplo? Você vai perder a mão por isso? Você vai perder o cargo por isso? Não vai, né? Mas eu vou estar bypassando, eu tenho duas pessoas dentro, não é, dessa hierarquia, por exemplo. Comunique essas duas pessoas, avise essas duas pessoas, tá? O patrocinador, gente, ele tem que ter uma atuação constante. Ele tem que saber tudo o que está acontecendo, os problemas que estão acontecendo. Ele não pode nunca ser pego de surpresa com algum problema. Senão ele fica limitado até poder dar um apoio, tá? Então, essa questão do acesso constante é fundamental, tá? Outra, não é a questão tempo. E o que é isso? As pessoas esquecem o tempo, que tem a questão do tempo, que o tempo, o taxímetro, né, vamos dizer assim, está rodando. Então fica muito tempo para iniciar o programa, não começa, né? Visita muita empresa. Tem área que fica um ano visitando. Isso é tempo perdido. Né? Quer fazer uma visita, duas, beleza, vai lá, faz, mas faz rápido, tá? Oi, desculpa, eu apertei aqui sem querer.
Então faz, isso de forma rápida, tá? Começa logo, tá? Outra coisa que eu falo aqui, o que eu chamo aqui de efeito barriga. E o que que é o efeito barriga, não é? O efeito barriga é o seguinte: o programa começa, foi feita uma venda, tá? Foi feito o assessment, e aí quem fez o assessment entrega ali, por exemplo, no fim, não é? Um um plano de ação, não é? Que é um roadmap ali com as iniciativas recomendadas. E aí, depois disso, aí o programa para. Ah, vamos ver o que que a gente vai fazer. Ah, vamos estudar, de repente, se a gente precisa fazer isso tudo aqui. Vamos lá, gente. Quando o assessment é feito, se ele foi feito da maneira adequada, as pessoas envolvidas com os dados em negócio, elas foram entrevistadas. Quando essas pessoas elas são entrevistadas, aquela pessoa que está realizando o assessment, ele está lá, além de entrevistar, ele está passando a mensagem do porquê é importante ter a governança de dados naquela empresa, o benefício que aquela área vai ter, né? E aí isso gera uma expectativa, tá? E aí vamos pensar, né, com a cabeça dessas pessoas. O plano de ação é entregue e aí não vem ação nenhuma. A empresa fica 3, 6 meses, um ano inteiro e fica: "Ah, mas a gente não tem recurso. Ah, a gente não vai fazer isso". Não pode. O ideal é claro que, assim, eu sei que às vezes isso não acontece, né, mas o ideal é que, assim, plano de ação entregue, no máximo, no outro mês, as iniciativas começam a ser implementadas. Porque você não deixa um espaço, um vazio ali no tempo. Quando a gente deixa esse vazio ali no tempo, as pessoas desmotivam. Aí aquela pessoa, né, digamos assim, a gente deixou um vazio aí de um ano, e acontece, tá. Aí deixa um vazio de um ano. Aí aquela pessoa que foi entrevistada, quando as ações realmente começarem a ser feitas depois de um ano, e depender dessa pessoa, ela ter algum tipo de interação, o que que essa pessoa vai pensar? "Pô, já vem de novo com esse papo de governança de dados que falaram um ano atrás". Ou seja, as iniciativas já começam com descredibilidade. As pessoas começam já com um sentimento em não acreditar naquilo. Por quê? Ficou muito tempo parado. Então esse efeito barriga ele não pode acontecer, tá. E eu vejo muito isso aqui acontecer, tá. E outra coisa também, né, quando é feito, por exemplo, um assessment, o início, a gente vai ter basicamente só ação estruturante. Então, geralmente, a empresa não tem política, não tem processo, não tem comitê, não definiu as pessoas, né. Tudo isso é ação estruturante, que são fundamentais, são pré-requis, para que depois o programa ele comece a atuar, não é, em melhorias ligadas ao negócio, ou seja, o negócio vai ver aquilo ali como um ganho. Então, quanto mais rápido eu implementar essas ações estruturantes, é claro que é um rápido para fazer bem feito, não é para fazer de qualquer forma, né, mas quanto mais ágil eu for aqui nesse início, melhor. Por quê? As pessoas elas não têm muita paciência para esperar esse tempo, tá, dessas ações estruturantes. Então, se ela já não tem essa paciência, eu ainda coloco aqui, por exemplo, esse efeito barriga, e demorei séculos para começar o programa, as pessoas não vão acreditar. Aí a culpa é das pessoas? Não. A culpa é das pessoas que estão conduzindo o programa, tá? Outra coisa importante é é a questão da falta de planejamento, tá, e melhoria contínua. Então, às vezes, eu vejo, as pessoas chegam e falam o seguinte: "Ah, não, vamos pegar, vamos escolher uma dor aqui". Olha, empresa, consultoria que trabalha com alocação de mão de obra, ela é danada para sugerir isso aqui. "Ah, não, vamos escolher uma dor".
né. E aí, em cima dessa dor, a gente vai moldando aqui o programa, tal. Ou seja, eu não vou ter planejamento nenhum. Isso é errado. Eu tô trabalhando ali na música do Zeca Pagodinho, não é, deixa a vida me levar, né. Eu tenho que ter uma visão mínima aqui, em que pé está a questão dos dados dentro da casa, qual o cenário atual, quais práticas são realizadas, as que não são realizadas, o que que eu tenho que fazer para corrigir isso, né, ou seja, eu tenho que definir toda a minha jornada, eu tenho que definir qual será o conceito ou os conceitos de dados que vão ser encarados como piloto, que vão entrar em primeiro momento aqui no guarda-chuva do programa. Tudo isso aqui vai estar no meu assessment. Aí vai ter gente, né, assim, tem gente que tem problema de leitura também, não consegue ler as coisas, né, não consegue entender. Aí fala: "Não, mas aí, vai implantar na empresa toda". E não dá, a gente não consegue implantar na empresa toda. Não, não é implantar na empresa toda. A gente vai definir um modelo para ser adotado em toda a empresa e, aos poucos, nós vamos incrementando ali conceitos de dados. É isso. Eu penso e projeto algo para ser, não é, realizado a longo prazo e vou incrementando, não é, os conceitos medida, né, que o tempo vai evoluindo, na medida que as pessoas vão ganhando essa experiência, eu vou incrementando. Então, o normal é, beleza, fiz o assessment, qual é o conjunto de dados que vai ser tido como piloto? Digamos que eu estou falando de uma empresa que vende produtos, né, fabrica e vende produtos. Vamos começar então aqui com a questão dos materiais. Aí beleza, começa com a governança de dados em cima dos dados de materiais. Eu estou falando aqui um exemplo, tá? Então não é que tem que começar com materiais, tá? Aí beleza, começou com materiais, beleza. Agora vamos para o produto acabado, beleza. Produto acabado, vamos para quê? Vamos para os clientes. E aí você vai incrementando na medida do tempo. Vai chegar um momento, tá? Esse momento ele não é de um dia para o outro, que sim, você terá ali pelo menos todos os principais conceitos de dados corporativos, tá? Da empresa embaixo do programa. Mas você não vai começar com esses dados todos de uma única vez, tá? Então, ter esse planejamento, ele é fundamental. Outra coisa que a gente chama aqui também é o seguinte: fizemos o assessment, implementamos essas ações de melhoria, e aí beleza. Não, beleza nada. Eu vou ter minhas políticas, não vou? Estabelecidas, eu vou ter os meus processos estabelecidos, e aí chega a hora de eu verificar o que se aquilo que foi definido está realmente sendo respeitado na empresa. É uma espécie de assessment interno em relação ao cumprimento ali das políticas, que não é um assessment para maturidade. Aqui eu quebro também, eu não vou fazer para a empresa toda. Eu vou pegar e vou separar. Então, em relação aos dados de clientes, por exemplo, né? Então, vou fazer esse self-assessment em cima desses dados. Ou às vezes, como eu vejo, em cima de uma aplicação. Então tem uma aplicação corporativa ali. Beleza, então em cima dessa aplicação eu vou verificar os dados, né, que estão dentro dessa aplicação. Tem, por exemplo, o owner e o steward associado, eles são atuantes, né? Eu faço algum tipo de avaliação da qualidade, eu tenho alguma métrica ali estabelecida, eu tenho os requisitos definidos de qualidade de dados, eles são acompanhados. Tudo isso que está em política, eu vou verificar para conjuntos de dados ou aplicações, tá? Porque quando eu faço isso, o que que vai acontecer? Nós vamos encontrar algumas necessidades de ajustes. Eu não posso acreditar que, vou fazer meu primeiro self-assessment aqui, dentro, por exemplo, do conceito que foi tido como piloto, um ano depois, tá? Por exemplo, e aí eu vou achar que tudo que está na política ali está sendo respeitado. Não. Eu vou pegar alguns furos.
tá. Então, em cima desses furos, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que desenvolver ações também. E aí pode ser, de repente eu tô com minha política com a mão muito pesada ainda, ou não tá com a mão ideal, o problema é que o pessoal não tá fazendo, mas não tá fazendo por quê? Então tem que ajustar algum tipo de coisa. E aí, de novo, vou trabalhar aqui de novo com uma visão de planejamento. E análise crítica é o quê? Quando a gente olha, né, esse self-assessment, ou quando a gente olha também para os indicadores dos processos da gestão e governança de dados e começa a pensar em como melhorar aquilo, tá? Então, análise crítica é isso. Então, tudo isso aqui vai me levar a uma necessidade de trabalhar de forma planejada. Ou seja, se existe um programa de governança de dados hoje, independente da data que ele foi criado, criamos o programa aqui há mais de 10 anos. A gente tem que ter uma visão, pelo menos, do que está previsto de evolução, de trabalho a ser feito para o próximo ano. Senão, de novo, eu entrei na questão ali da operação, 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 e isso não traz reconhecimento para a área, tá? Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, vão colocando aí no chat, tá? É... Outra questão aqui é o que eu chamo aqui de ansiedade corporativa, né? E aí, geralmente, quem sofre muito com isso, né, na verdade, com o impacto disso, é quem? É o consultor em governança de dados. Por quê? Saiu uma tendência nova, né, o pessoal, os stakeholders mais envolvidos ali com tecnologia, todo mundo já quer abraçar aquilo ali. Por exemplo, eh, inteligência artificial generativa agora. Todo mundo fala. É necessário para a empresa naquele momento? Ou vou fazer só porque está todo mundo fazendo? Porque é interessante, aí eu vou aumentar a minha empregabilidade. Tem muita gente que olha isso, né? Então, de forma geral, tá, nas organizações, tem organização, desculpa, não é? Não são todas, mas que quando pinta algo novo, o pessoal já quer sair fazendo e esquece às vezes que está lá ainda distante disso, tá? Então não adianta, por exemplo, eu falar em inteligência se eu tô ainda ali no tem nem meu BI, gente. E o consultor é que sofre com isso. Então, às vezes, não é, a gente pega, não é, o programa ele sofre com um pouco com isso, né. Tá andando ali a passos, né, não tão longos, né, tá andando de forma devagar ali, né, e aí toda hora vem: "Não, agora a gente tem que ver isso, tem que colocar isso". E aí a gente sabe que não dá para encaixar isso naquele momento ali, tá. Então, às vezes prevalece, e aí o que acontece? A pessoa desmotiva, ela pega, ela sai, né, ela vai para outro lugar, ou não sai, continua, mas ela vai pegar parte do tempo dela, vai focar numa coisa que não é tão importante quanto outra que poderia ser, né. Então é um problema também. Outra, questão aqui, né, é a equipe, a montagem da equipe, tá. E aí algumas coisas eu já falei, não é, então é ter, o os perfis adequados, tá. Estar dimensionada da forma adequada, então não posso ter time aqui, pequeno demais, eu não posso ter time aqui grande demais, né. Eu tenho que dimensionar de acordo com o quê? Com o meu planejamento. E aí vem os problemas, né? Não fiz planejamento, não tenho planejamento, não fiz assessment. Será que eu estou com o tamanho correto? Será que eu não estou trabalhando muito, com muita gente, entregando pouco? Ou será que eu não estou entregando o que eu deveria entregar porque eu não tenho gente? Ou não tenho, de repente, os perfis adequados? Então, isso é algo que influencia, tá, na questão da condução do programa. Outra coisa também é a atração. O que que é atração aqui? Atração é você conseguir trazer os profissionais. Às vezes, você tem a empresa ela não é boa, né, a empresa ela não traz uma remuneração, eh, compatível,
ela tem uma rotatividade muito grande. E aí as pessoas falam: "Não vou para cá, cara, vou fazer o que aqui?", né. Ninguém entra em uma empresa já pensando assim eu penso, tá, já pensando, em sair daqui a 6 meses, por exemplo. As pessoas entram para ficar um tempo ali, né, tem até pessoa que entra já pensando em sair, mas nunca com 6 meses, na minha visão, tá. Ela pensa em desenvolver um trabalho ali, evoluir, né, pegar mais experiência, e aí depois ela sai, tudo bem, mas não é em 6 meses. E aí essa questão aqui da atração é uma dificuldade para algumas empresas, tá. E a mesma coisa é a retenção. Aqui é diferente, porque você está com um profissional dentro da casa, mas aí ele pegou e ele saiu para o mercado, tá. Eh, então, você saber reter é importante também, tá. Às vezes o trabalho é feito e isso também de infelizmente, tá, isso infelizmente acontece muito. Às vezes um programa ele é iniciado com uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, ou seja, ele inicia com um time, ele anda bem, e em menos de um ano as pessoas saem. Mas saíram por quê? "Ah, não entregaram, ah, porque" não, elas foram por outras oportunidades. Ou seja, a empresa falhou em reter isso aqui. Então, para quem é gestor, muito cuidado se você tem, por exemplo, ali profissional que é bom, e ele tá ali meio que na média ali, na média que eu falo é da questão da remuneração. Se a empresa ela tem algum tipo de problema, não é chegar e falar o seguinte: "Ah, nós temos o selo GPTW, então as pessoas aqui estarão felizes". Não, tem muita empresa aí que tem o selo GPTW e é um horror, é um inferno trabalhar ali, né. Assédio, um monte de gente entrando de licença por questão psicológica, né. E aí, se o profissional vê isso acontecer, primeiro, ele não vai querer ir, né, mesmo com celular GPTW, né, e o que está ali, ele vai querer sair, né. Então, é a questão do ambiente, né, é a questão da remuneração, da valorização. Então, às vezes eu vejo, por exemplo, eh eu vou chamar assim de consultor, né? Que esse consultor ele trabalha ali como se fosse uma espécie de coordenador, uma espécie de gerente, mas ele está ali como na carteira dele, como analista. Aí beleza, né? Aí é muita ilusão da empresa. Ela acha que o programa começa, ele começa a andar bonitinho ali, né? Pô, tá uma maravilha. Aí aquela pessoa vai ficar ali não, ela vai ser vista por outras pessoas no mercado, e as pessoas vão fazer, propostas para ela. Ela vai pegar, ela vai sair. "Pô, tô aqui já há 2 anos como analista, mas eu na verdade eu atuo como se fosse um coordenador, um gerente. Aí agora eu vou falar? Não, tchau". E tá certa a pessoa, tá. Então, para quem é gestor, tem que tomar cuidado com isso, em reter essas pessoas chave dentro da equipe. Por quê? Se elas saem, a empresa, né, vai perder um pouquinho ali, até chegar outra, se chegar outra do mesmo nível, que às vezes não chega, chega ali num nível um pouco mais abaixo, né. Então a empresa perde. Então a questão da equipe às vezes impacta, tá. Eu já vi realmente alguns casos, tá, onde o trabalho começa com um time e depois de 2 pessoas, 3 pessoas, e depois de um ano essas pessoas não estão mais lá. E aí tem que começar a voltar algumas casas aí no tabuleiro, tá. Eh, outro probleminha aqui, não é, falta de envolvimento e distanciamento do negócio. Negócio, gente, tem que participar. Então quando eu falo aqui, não é, olha, a negócio tem que ser envolvido, a gente tem que botar um piloto, tem que trabalhar olhando para os problemas de negócio, a gente tem que estar com esse pessoal junto conosco. Tá?
Então, começou o programa, não é? Já define qual é o piloto e as pessoas ligadas de negócio a esses conceitos ou a este conceito de dados piloto, elas vão ter que participar do programa, tá? Não existe programa de governança de dados sem o envolvimento dessas pessoas. A governança de dados é para as áreas de negócio da companhia, não é uma governança de dados para o time de governança de dados. Isso a gente tem que estar em mente, tá? Então tem que trazer para perto, tá? Eles têm que participar. E aí, aqui também o pessoal erra demais, tá? Tem algumas perguntas aqui, eu já vou responder, tá, gente? Da Carolina e do Carlos, tá? Mas vão colocando suas perguntas aí também. Agora, outra coisa aqui que eu vejo que o pessoal erra demais é o seguinte, é na questão do owner e steward. Gente, de novo, não existe dificuldade nenhuma, não é para ter dificuldade nenhuma em nomear owner e steward. Por quê? Porque a forma correta de nós, né, fazermos isso é o seguinte: owner, beleza. Quem é o owner? Beleza. Conceito piloto. Qual conceito que vai entrar como piloto aqui no nosso programa? É cliente. Quem é a pessoa que responde formalmente pelos dados de cliente na empresa? É fulano ali, né, que é a fulana que é diretora de marketing. Ok. Fulana, diretora de marketing, será a owner dos dados de cliente. Ela que é responsável por isso. Ela que, se tiver algum problema na base de clientes, ela que vai ser a mais impactada. Então, é ela que será a owner. Ponto. Aí vem um erro. O programa, esse exemplo que eu estou dando, ele vai começar só com owner com dados de cliente, né? Eu não tenho, anotem, eu não tenho que me preocupar agora com owners de outros conceitos, porque eles não vão estar dentro do programa. E aí o que eu vejo? As pessoas falam, eu vou identificar todos os owners. Para quê? Se a governança de dados ela não vai ser implementada em todos os dados da empresa naquele mesmo momento. Eu vou crescer isso de forma incremental. Então não tem que me preocupar mais com owner, gente. Eu tenho dois conceitos ali, beleza. Então quem são as pessoas que serão, né, vão atuar como owner nesses dois conceitos? Aí vou ter dois owners, por exemplo. Ok, e ponto. Eu estou com dificuldade em definir quem vai ser o owner do financeiro, porque pelo organograma, o financeiro está entrando nesse momento no programa de governança de dados? Não. Então esquece. Eu vou estar me preocupando com uma coisa que não faz sentido algum naquele momento. Vou ter que me preocupar com isso em determinado momento? Vou. Mas aí o cenário vai estar muito mais positivo. Por quê? Eu já tenho áreas ali atendidas pelo programa, as pessoas já começaram a ver alguns resultados, eu já eliminei algumas resistências. Agora, se eu paro e vou identificar todos, cara, eu estou jogando tempo fora, tá? Então, owner é isso, ponto. E o steward? As pessoas falam, quem são os stewards? Vamos indicar os stewards. Steward é papel de confiança do data owner. Então, quem nomeia é o data owner, não é o time de governança de dados. O time de governança de dados pode até sugerir. Tem fulano que é bem proativo, que acompanhou, que participou do assessment, deu vários insights. Ok. Mas quem bate o martelo, quem fala, quem é o steward, é o owner. Por quê? O owner é aquela pessoa que ela é impactada, né, pelo que a gente chama do conceito de accountability. É essa pessoa que responde por aquele dado. Então, se der algum problema, é ela que vai responder. Então, nada melhor do que ela delegar as atividades do dia a dia, porque o owner ele não sabe a real situação dos dados, o que tem, o que não tem, o que falta, o que não falta. Quem sabe é quem tem embaixo dele, que é o steward. Então, quem tem que delegar isso é o owner, porque ele que tem as pessoas de confiança. Não é o time de governança de dados. O time de governança de dados pode falar, olha,
Se você achar, pensa em fulano. No máximo, no máximo, no máximo isso. Por quê? Eu já vi casos, por exemplo, o time de governança de dados perde um tempão pensando quem é o steward, e aí chega lá pro owner e fala: ah, fulano é o steward. Por exemplo, imagina que eu tenho um owner, né, da área financeira. Aí ele vai precisar de alguns stewards para a parte contábil, para a parte de tesouraria, para a parte de orçamento, para a parte de contábil, não é? Eu vou ter mais de um steward para aquele owner. Nesse exemplo aqui, eu vou ter 4 stewards. Essas 4 pessoas, elas têm que ser de confiança do owner. Por quê? Já pensaram na situação que eu já vi acontecer, tá? De você chegar e falar o seguinte: olha, fulano é o steward, por exemplo, da contabilidade. Aí o cara fala: não, não quero fulano como steward da contabilidade. Ah, mas por que não? Ah, porque eu não quero. Aí você vai ver, o cara tá para demitir aquela pessoa. Ah, eu não quero ela nos meus planos. Eu não vou transferir ela, às vezes, para outro lugar. Então, o owner ele vai ter que ser muito bem assessorado. Então, ele tem que colocar as pessoas que ele confia, tá? Então, muita gente perde tempo nisso, tá? Então, é uma atividade que é incremental, como eu falei para vocês, é conforme os conceitos entram ali embaixo do programa. Essas pessoas, elas vão participar dos comitês. Então, o owner vai participar de um comitê executivo e provavelmente os stewards vão participar de um comitê tático, tá? E em cima dessas pessoas é onde a gente vai ter que fazer a nossa gestão das expectativas. Está atendendo às áreas de negócio? Vocês estão tendo algum tipo de retorno? As dores de vocês estão sendo resolvidas? É com esse público que eu vou ter que me preocupar, tá? O último, para entrar aqui nas perguntas, tá? É ausência de um programa de aculturamento em dados. Ou seja, eu tenho que comunicar, eu tenho que capacitar, né? Governança de dados, principalmente para negócio, né? Muita gente não sabe o que é isso, então a gente tem que entender qual o propósito, qual a motivação, né? As pessoas vão ser, por exemplo, nomeadas como stewards, por exemplo. Vem um susto para elas, pô, mais coisa que eu vou ter que fazer agora. Então, o governança tem que entrar, tem que explicar, fazer junto, né, no início. Então, toda uma parte aqui de aculturamento, que eu não vou me alongar aqui, é necessário. Para quem quiser, teve uma apresentação que eu fiz aqui no Digital Edu sobre cultura de dados. Podem entrar lá e acompanhar, vocês têm mais de 1 hora também de conteúdo só falando disso aqui, tá? E aqui, não é, eu deixo aqui meus comentários. Não se esqueçam do certificado, tá? O Wagner, ele vai colocar o link. Se ele não colocou o link aí, cobre a ele, né? Que agora a gente vai entrar aqui pelo chat, tá? Que a gente vai entrar aqui na seção das perguntas, tá? Então, eu tenho 3 perguntas aqui até agora, tá? A primeira é da Carolina. Ela fala o seguinte: tendo mais perguntas, coloca aqui, tá, Wagner? Bom dia, Bergson. Tudo bem? Você tem alguma informação sobre as leis de dados aplicadas à IA? Existe alguma previsão de regulamentação? Então, Carolina, já tem material, não é, aqui no Brasil. O Gabriel, tá, no último episódio aqui do Manhã com Dados, foi o último de 2024, ele falou um pouco disso, tá? Ele falou exatamente o número do PL, que eu não tenho aqui de cor, mas é algo que já está acontecendo, tá? Tem que ser aprovado ainda, se eu não me engano, tá? Pode ser que eu esteja falando aqui algo que não está tão atualizado assim, mas sim, a minha expectativa, tá? É que desse ano, né, até o fim de 2025, a gente já esteja com isso aí fechado, aprovado. Eu não sei se ainda pronto para ser aplicado, né? Assim, a LGPD ela teve um tempinho, né? Mas sim, a gente vai ter algum tipo de regulamentação, sim. O meu único porém aqui é que, de novo, não é, isso vai ter um viés muito aí ligado à privacidade, não é?
a questão de que tipo, a ética, não é? Do que tipo de uso vai ser feito, né, com os dados, com a IA, quais são as preocupações, mas eu vi que ainda fica fora aí algumas questões ligadas à qualidade, vai ser questão de ajuste, tá? Mas sim, eu acredito que vai ter já alguma coisa até o fim do ano, tá? Carlos Guimarães, Bergson, bom dia. Na sua opinião, a contratação de uma consultoria preliminar é essencial para o sucesso de uma empresa que está iniciando governança de dados, especialmente quando não há profissionais especializados na equipe? Então, Carlos, vamos lá, é sim, tá? Vamos pensar no seguinte, tá? É um erro que eu vejo que acontece muito, tá? A, a empresa, ela chega, ela contrata uma pessoa ou duas pessoas para implantar a governança de dados. Mas aí quando você vai ver, essas pessoas, elas não implantaram a governança de dados. Às vezes elas trabalharam em uma equipe de governança de dados. Às vezes elas implantaram outras coisas, né? Então, o mercado, ele ainda tem pouquíssima, tá? Mão de obra especializada nesse momento inicial, tá? Por exemplo, um assessment. Pô, você vai contratar um analista para botar ele para fazer um assessment. Esse analista, ele fez assessment em outro lugar? Porque se ele fez assessment em outro lugar, eu desconfio dele buscar uma posição de analista. Né? Então, eu vejo muito assim, as empresas, elas, isso que você falou, é uma necessidade, na minha visão, tem que contar sim com o apoio de empresa especialista nisso, tá? É, e isso também vai muito em função da pessoa que vai estar fazendo esse trabalho. Eu não posso contratar, por exemplo, a empresa somente pelo porte dela, somente pelo nome dela, né? Eu tenho que olhar aí algumas características, quem vai fazer o assessment, né? Porque é necessário sim, tá? Isso agiliza bastante, tá? Então, eu, por exemplo, eu canso de falar. Você vai colocar uma pessoa que não tem experiência para começar, vai puxar, não é? E ela vai fazer isso sozinha, cara, se você vai gastar um valor X com ela, no fim do ano, o resultado que ela vai ter é esse, tá? Se você contrata essa mesma pessoa, que você vai ter que ter uma pessoa na casa, tá? Mas se você contrata essa mesma pessoa, e aí você contrata, por exemplo, uma consultoria para apoiar ela, ou seja, ela vai ser o ponto focal, né? E você não precisa colocar de repente consultoria o ano inteiro. Você faz, por exemplo, às vezes só um assessment. Às vezes você coloca o assessment mais um pouquinho depois. Se você faz isso, o resultado dessa mesma pessoa no fim do ano, ela vai ter entregue muito mais, porque ela vai eliminar um monte de incerteza. Quando a gente está com incerteza, está com dúvida, a gente perde tempo. Então eu vejo muito, né? Às vezes, gente, eu consigo visitar tal lugar, aí vai, visita, a pessoa visita ali 4, 5, 6 empresas. E todas essas empresas, elas vão ter coisas em comuns, mas elas vão ter as suas particularidades do seu programa. E aí vai aumentando a dúvida da pessoa. Pô, mas lá fizeram assim, lá fizeram desse jeito. Pô, e aí, o que, que eu faço aqui? Né? É muita insegurança. Quando você traz uma consultoria, mas tem que ser a consultoria mesmo, né? Que entenda do assunto. Ela vai eliminar tudo isso. Então você elimina etapas. E lembrando, né, o que eu falei, as pessoas, o início não tem jeito. Vai ter que ter muita ação estruturante. E as pessoas não têm paciência para esperar. Então, se você não põe uma consultoria, por exemplo, para te ajudar no início, o que, que vai acontecer? Isso vai demorar mais ainda. Você vai ter que começar a fazer as ações estruturantes. Quando você vê, passou de um ano e o negócio não está vendo valor ainda. Aí o que acontece? Vai acontecer tudo aquilo que eu apresentei no primeiro slide, tá? Então é fundamental sim, tá? Eu não indico não usar. Tem que usar uma consultoria, tá? Carolina, excelente apresentação. Parabéns, Bergson. Então, se a alta liderança não estiver alinhada com a governança, o programa tem probabilidade de falhar? Claro.
Aí vamos lá, vamos dividir aqui, tá? Eu estou entendendo que a alta liderança, você está falando ali, C-level, aí dependendo da empresa, vai ter superintendência, gerência executiva, não é? Esse público, ele tem que estar alinhado, tá? Mas aí a gente tem que tomar o seguinte cuidado. São todas as pessoas desse público? Não. Eu tenho que me preocupar com o piloto. Então, por exemplo, cliente entrará como conceito de dados piloto. Eu vou ter que me preocupar com a liderança, a diretoria, onde está, né, a responsabilidade pelos dados dos clientes, os gerentes dessa diretoria, tá? E alguns próximos, né, que vão ter algum tipo de interface. Vou ter que me preocupar em estar alinhado com a direção do RH? Não, os dados não estão dos recursos humanos, não estão aqui no programa nesse momento, vai chegar a hora deles ali e a gente vai ter que alinhar, mas não agora, tá? Então, essa liderança, ela tem que estar alinhada, sim, é importante, sem ela fica muito difícil evoluir, mas eu tenho que saber exatamente quem são essas pessoas. Não é toda a alta administração da empresa, não, tá? Porque é um erro que a gente comete. Às vezes a gente tenta, né, convencer alguém que está em outra diretoria que não é impactado agora. E aí, o que vai me trazer de resultado, né? Não vai me trazer muita coisa, não, tá? Espero que tenha respondido, né? Então, não esqueçam ali de colocar ali os seus dados para pegar o certificado e aguardo vocês aqui na próxima edição. A próxima edição será uma pessoa convidada, tá? Na sexta-feira que vem. Estou só fechando aqui os últimos detalhes, né? Mas teremos uma apresentação bem legal. E retornamos aí na próxima sexta-feira, às 9 horas, né? No mesmo bate-horário, bate-local. Tudo bem, pessoal?